Amém. Gênesis 21, 14. Vamos fazendo a leitura, irmãos? Ganhar tempo? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e desceu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também já lhe deu o menino e despedia, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Amém. Glória a Deus. Para a gente começar aqui, irmãos, a ministração e buscar em Deus a revelação da palavra, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o poço está logo ali. Amém? Pela leitura que nós fizemos, a gente vê que Agar, juntamente com o filho Ismael, eles foram desprezados. A Bíblia nos mostra que eles foram então recusados, né? Você pode atentar pela leitura aqui, que Agar, ela recebe o desprezo, e em um momento ali, quando então foi desprezada, ela acreditou que no deserto ela e o seu filho iriam morrer, ao ponto dela dizer assim, que eu não vejo o meu filho morrer de sede, claramente, né? E o que me chama a atenção, irmãos, é que o poço estava logo ali, mas ela não enxergava, ela não via. E Deus então trata conosco, irmãos, no sentido de que portas, elas se abrem. Deus, Ele tem esse poder de abrir portas em nossa vida, para o nosso caminho, mas muitas vezes nós não enxergamos as portas abertas. Nós muitas vezes barramos diante dos adversários. Me lembro do que Paulo fala, né? Uma grande porta e eficaz me abriu, porém existe o que, igreja? Os adversários. Existe, né, pessoas, vamos dizer assim, que vêm contra, pessoas que desejam o seu fracasso, pessoas que querem ver você no chão. Então, muitas vezes, a porta já está até aberta, mas nós não estamos enxergando, porque nós estamos barrando diante dos adversários, diante das lutas, diante das adversidades que estão diante de nós. E eu pedi a Deus essa palavra, ao Senhor: Senhor, dá uma palavra para nós no dia de hoje, para essa bênção das portas abertas, para vivermos, né, o segundo semestre, esse tempo que vai se iniciar. E, irmãos, fortemente ao meu coração, Deus bradava a dizer à igreja que, assim como Agar, tem muitas pessoas que estão com os seus olhos fechados. Não sei se você observou, no sábado falamos um pouquinho sobre a visão, sobre olhar como Deus olha, e eu até perguntava a Deus: mas Senhor, novamente a direção dos olhos, novamente a questão de ver. E aqui, irmãos, Deus então me mostra esse texto, né, de Agar, e a gente vê claramente. Veja que, irmãos, aquele poço não surgiu do nada ali, aquele poço de água já estava ali, porém Agar não conseguia enxergar. Vamos ler novamente para não ficar nas minhas palavras? Olha só, o verso de número 19. A Bíblia diz assim: E abriu-lhe Deus os olhos. E agora? E viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu-lhe de beber ao moço.
o que acontece aqui, irmãos? Vamos pegar aqui a parte, vamos dizer assim, espiritual, a parte que a gente pode trazer para a nossa vida também. E eu vejo que essa história nos mostra um grande exemplo de fidelidade de Deus e o seu cuidado para aqueles que estão em situações, em dificuldades. Como eu e você, muitas vezes, nós passamos por um momento difícil. Claro que aqui a gente hoje está levando para o lado de portas abertas, entenda-se, né? Vida financeira, né? Para sair do vermelho, para sair do aperto, para quem está desempregado ter a sua oportunidade de emprego. Mas entenda, irmãos, que Deus pode tratar com você abrindo a porta, fazendo com que você também experimente, tenha da provisão de Deus naquela área da sua vida que você diz assim: eu não vejo mais uma saída, eu não vejo mais um escape. Eu estava analisando, irmãos, e esse poço aqui para Agar, sabe o que representava para o momento? Representava saída, representava escape, representava a solução de Deus, o socorro do Senhor para ela naquele momento. Porque imagina comigo aqui, irmãos, o contexto, a história, o que nós acabamos de ler. Ela está sem água, ela está abandonada no deserto, imagina, sem recurso, agora bateu o desespero e ela está acreditando que por não ter água, ela e o filho dela iria morrer. E ela ainda faz um pedido, né? Que eu não veja o meu filho morrer de sede. Que situação desconfortável. É o que muitas pessoas passam. É claro que o cenário não é o mesmo, mas tenta, irmãos, assimilar aqui. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que se sentem abandonadas, né, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, por pessoas. Ninguém me apoia, ninguém me incentiva, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Pode, irmãos, a Bíblia fala, pode o pai, a mãe abandonar, mas Deus não abandona o seu filho, né? E a gente vê que, olha só, uma mulher no deserto com um filho, né, adolescente, imagino eu, a Bíblia não traz aqui o registro, mas sem água. Imagina você viver um período, um tempo sem água, sem poder matar a sede, e ali, irmão, sem nenhum recurso, e olha para o lado, né, o deserto, olha para o outro, não tem saída, momento difícil, e na hora do desespero, como que essa mulher ficou? Ficou desacreditada da vida. E olha só, igreja, vamos focar aqui para o lado financeiro, para o lado vida profissional. Quantas pessoas que estão vivendo desse jeito? Elas estão, irmãos, né, sem enxergar uma saída. Eu não sei como eu vou pagar esse boleto, eu não sei como que eu vou resolver esse problema financeiro, eu não sei como sair das dívidas, eu não sei como sair do fundo do poço, como sair dessa condição. Veja, irmãos, a história, ela se repete, claro que em cenários diferentes, mas eu vejo que, assim como Agar, tem muitas pessoas que estão sem recurso, estão, né, irmãos, desesperados, estão aflitos, ali acreditando no momento da angústia, no momento de aperto, pessoas que estão acreditando que o pior vai acontecer. Ela está vendo, irmãos, para ela e para o filho dela, ela está ali vendo que o pior vai acontecer. Ela está olhando ali, nós vamos morrer de sede, nesse deserto, sem recurso, sem água, né, abandonados aqui. E olha só, a gente vê, irmãos, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Eu vejo aqui, irmãos, uma manifestação de Deus. Eu sempre falo que é intervenção divina, algo que é improvável, e Deus usa então coisas que estão no nosso caminho para então fazer acontecer o grande milagre. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga assim: onde Deus torna o visível algo antes que estava escondido. Veja aqui, irmãos, para Agar e o seu filho, aquele poço estava escondido, e Deus tornou aquele poço agora visível. Entenda, tem situações que você não enxerga, você não vê uma saída, você não enxerga a solução, você não vê o escape, mas o que Deus vai fazer, irmãos? Vai abrir os nossos olhos, ao ponto da gente enxergar, e aquilo que a gente não está vendo vai se tornar visível como escape da parte de Deus para nos abençoar. Amém, igreja? Então Deus fez, olha só, né, aquela história mudar completamente. O visível que estava escondido, agora na percepção de Agar, ela pôde então enxergar aquele poço que estava logo ali. Por isso que eu comecei dizendo: o poço está logo ali.
né? Às vezes a gente não está vendo esse poço, mas nós aqui vamos crer no coração, irmãos, que Deus vai tornar esse poço visível aos nossos olhos, para que a gente possa, né, beber da água, né, vamos dizer assim, solucionar os problemas que precisam ser resolvidos o quanto antes. Aqui nós vemos, igreja, a ajuda de Deus, né, para solucionar aquela situação diante da necessidade que Agar estava vivendo. Outra coisa que me chama a atenção, aqui no versículo 17, vamos enfatizar aqui a parte final do versículo 17, diz assim: e Deus ouviu a voz do rapaz, do menino, do garoto, do Ismael. Deus fez o que, igreja? Ouviu a voz do rapaz. Deus, Ele ouve, Ele escuta o nosso clamor, a nossa oração. Por mais que você esteja, irmãos, né, em momentos desesperador, por mais que você esteja no momento que você olha para um lado, olha para outro, olha para frente, olha para trás e não vê uma saída, olha o que o poder de um clamor, o poder de uma oração pode fazer no mundo espiritual, fazer com que Deus ouça o nosso clamor. Deus ouviu a voz do rapaz. Traga para você essa mensagem: Deus ouve a minha oração, Deus ouve o meu clamor, Deus, Ele recebe a minha oração. E aqui a gente vê, irmãos, que a oração, o clamor, né, mesmo em momentos de desespero, momentos de aperto, veja que alguém ali estava clamando, alguém ali estava orando. É o que a gente precisa, irmãos, observar, porque não sei se é o seu caso, tomara que não seja, mas tem gente que na hora que mais precisa de oração, ela deixa de orar, ela deixa de falar com Deus. Veja que esse homem está falando com Deus, o homem, rapaz, né, o Ismael, está falando com Deus, não é do momento, está falando com Deus desde o lugar onde ele estava, né? Tempo atrás, irmãos, estava ele ali no coração falando com Deus, porque tem gente que pensa que orar, irmãos, é só fazer oração em voz alta, onde todo mundo vai estar ouvindo. Você pode estar orando em espírito, né? No coração, você está ali falando com Deus, se envolvendo com Deus. Você pode ali estar, né, a cada momento, irmãos, apresentando a Deus em oração silenciosa, né? Aonde isso vai fazer toda a diferença. No lugar de rapaz, igreja, né? Ismael, coloca o seu nome. E Deus ouviu a voz de quem? A sua voz. Deus ouviu a sua oração. Desde o momento que você clama a Deus para sair desse aperto financeiro, desde o momento que você clama a Deus para sair dessa condição de desemprego, para sair dessa fase difícil, Deus está te ouvindo. Deus está, irmãos, com os ouvidos atentos para mudar a sua história. É questão de tempo. É questão, irmãos, na verdade aqui a gente pode né, até aplicar aqui o entendimento que o Senhor está nos dando. É questão de que os nossos olhos precisam estar o quê? Abertos, para enxergar aquilo que muitas vezes está invisível diante dos nossos olhos, né? E aqui a gente vê Deus abre os olhos da Agar, faz com que ela enxergue, né, ali o poço, que era o escape, que era a solução, que era a saída, que era o socorro que ela precisava para o momento. Para quê, irmãos? Para sair, né, da condição de desespero que ela estava. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, aponta o dedo do indicador que é o profético, né? Vamos profetizar aí? Diga para a pessoa que está ao seu lado, profetiza na vida dela assim: Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar a saída, diga assim, a solução, o escape para a sua vida. Amém? Deus vai fazer você enxergar hoje aquilo que estava escondido aos seus olhos, aquilo que, irmãos, como diz, está na sua frente, mas você não consegue ver, enxergar. Aquele poço estava ali. Olha só, é como muitas pessoas, irmãos, estão com a solução diante dela, elas estão com o escape diante dela, mas a luta espiritual, a batalha, o confronto tem sido tão grande que o inimigo, ou a circunstância mesmo, tem tampado os olhos dela, que ela não está vendo o quê? O poço. Mais uma vez, a igreja, diga assim: o poço está logo ali. Agora ficou fácil a compreensão, né? Está logo ali, pastor, não estou vendo. Deus, abre os meus olhos
e Deus vai te mostrar, você vai enxergar esse poço que está escondido, e você vai ter acesso a ele, para então, tomar posse, irmãos, como recurso da parte de Deus, para solucionar os problemas que estão diante da sua vida. Amém, irmãos? Olha só, outra coisa que me chama a atenção, é claro que a história é de Agar. Eu quero pegar aqui o capítulo de número 16, ainda falando de Agar, no capítulo 16, vamos pegar já lá na frente o verso de número 13. Vou passar 3 coisas aqui para a gente já orar. Gênesis 16, 13. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que Agar, ela toma uma decisão errada, precipitada. Alguém lembra da história? Embora nós não vamos ler a história, mas você vai ver depois, num tempo que você dedicar e meditar, você vai ver na história que Agar, ela toma uma decisão de sair de dentro da casa de Abrão, né? E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o próprio Senhor não está de acordo com aquela decisão que ela tomou. E aí, trazendo para a mensagem, para o entendimento, irmãos, eu vejo que quantas são as pessoas que, por causa da aflição, por causa do desespero, por causa do abandono, por causa, do aperto, a pessoa está sem recurso, ela acaba tomando decisões precipitadas, erradas, equivocadas. Então, para quem está marcando aí, diga comigo assim, não importa quem somos, ou onde estejamos, diga comigo, Deus nos vê e nos conhece. Eu vou mostrar para você, irmãos, por quê? Porque a Agar, ela estava se sentindo inferior, escrava, eu estou num lugar ali que eu não queria estar, eu vou embora, eu vou sumir, eu vou sair daqui. Quantas pessoas que pensam que sumir, elas acham que é a solução, né? E não é. Veja agora a leitura, igreja. Ela foi embora, ela saiu da casa de Abrão, e olha aí, versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista. Tem uma tradução que fala, irmãos, o Deus que faz enxergar, o Deus da visão. Aí diz aí, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Amém. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus sabia quem ela era, como Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que o Senhor, Ele então, vê que aquela decisão errada, por ter tomado num ponto crítico, da situação que ela estava enfrentando, e ela quis fugir. Agora Deus então manda ela voltar. Veja comigo o verso de número 15, olha o versículo 15. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu o filho Ismael a Abrão. Então ela voltou, Aqui no verso de número 15, eu vejo, irmãos, que mesmo com dificuldade, para ela entender que ali era para ela ficar, ela obedeceu e retornou para sua casa. O verso de número 9, a gente vê que ela teve um encontro com o anjo, ela teve um encontro com Deus. Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. Olha o anjo falando: volta, não era para ter saído, não era para você ter tomado essa decisão, volta. Veja só, irmãos, o que o Senhor está nos mostrando aqui, que mesmo com as decisões precipitadas, equivocadas, erradas, o Senhor não desiste de nós. Quem que nunca, na hora do aperto, da angústia, da aflição, quem que nunca errou? Falar igual Jesus, que atire a primeira pedra. Quantas pessoas que então de cabeça quente, eu vou fazer isso, e faz no impulso do calor da necessidade, muitas vezes do nervosismo, e a pessoa acaba tomando uma decisão errada. E aí quantas pessoas acham assim: para mim acabou, não tem mais o que fazer, errei, Deus não vai me perdoar, eu não vou mais para a igreja. E aí a pessoa, ela joga tudo para o alto. O que o Senhor está nos mostrando, irmãos? Que mesmo errando, fugir dos nossos problemas não é a solução. A gente precisa retornar, voltar para Deus, se entregar a Ele novamente, porque na mão dEle está o controle da nossa vida. Amém, igreja? Então fugir não é a solução.
Olha para a pessoa que está perto aí, talvez alguém esteja fugindo, né, de uma situação difícil. Diga para ela, não fuja não, não abandona a fé não, diga não vai embora não. Deus falou para ela fazer o que, igreja? No versículo 9, torna-te para a tua senhora. Deus está dizendo, retorna, volta para a sua casa, lugar de onde você não deveria ter saído, né? Então não importa quem você é, não importa o lugar que você esteja, não fuja dos problemas, encare, levante os olhos, busque no Senhor a saída para você estar então resolvendo essas situações que estão diante de vocês. Volta lá para o Gênesis 19, 21, 19. E aí a gente já termina aqui, então, vendo que Deus está em todo lugar. Qual lugar que Deus está? Quando abrimos os nossos olhos para vê-lo. Jesus já deixou bem claro, eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, tem que estar aberto, voltado para Deus, para poder então enxergar a Deus. Versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos e viu. Repete de novo, igreja, e abriu-lhe Deus os olhos. Quem que abriu os olhos? Deus. Deus, abre os meus olhos. Senhor, eu preciso estar com os olhos abertos. Para quê, irmãos? Para ver a solução, para ver o escape, para ver, irmãos, né, aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor quer que a gente então veja. Muitas vezes, olha só, o inimigo quer, irmãos, esconder, quer fazer com que você não enxergue, mas peça para Deus, Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu quero ver a bênção do Senhor se manifestar na minha casa, na minha vida. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver, meu Deus, a situação ser revertida. Senhor, eu quero ver esse problema ser resolvido. Eu quero ver, Senhor, com os meus olhos, eu dar a volta por cima. Senhor, eu quero ver, eu sair dessa situação difícil financeiramente, sair do vermelho. Irmãos, Deus abriu os olhos daquela mulher e ela pode ver aquilo que você não estava conseguindo ver, irmãos. Creia que hoje os seus olhos vão se abrir e Deus vai fazer você enxergar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé então, vamos orar. Olha para a pessoa que está perto mais uma vez, diga assim, o poço está logo ali. Se você não está vendo, diga, Deus vai hoje abrir os seus olhos para você ver o escape, a solução, o recurso que te falta para solucionar esses problemas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.